Salve a todas e todas, eu sou o Fernando Bezerra, da coluna Portas da Percepção, há 7 anos aí já publicando no Rempadão, integrante também da Associação Psicodélica do Brasil, e vim trocar uma ideia com vocês sobre psicoterapia com psicodélicos, né, um tema que a gente já abordou em outro vídeo e outros textos aqui no Rempadão. E é um momento muito importante porque a gente está vivendo o verdadeiro, como diria Jonathan Norton, um verdadeiro renascimento psicodélico. Esse renascimento a gente pode ver tanto é, nas pesquisas clínicas, né, nas pesquisas terapêuticas sobre o uso de psicodélicos. Né, o maior exemplo que a gente pode ver sobre isso é o uso do MDMA, que em uma pesquisa do Mito Effer chegou a alcançar 80% de sucesso terapêutico aliado à psicoterapia, né, para eliminar os sintomas, né, tratar efetivamente o estresse, o chamado TEPT, né, transtorno de estresse pós-traumático. Enquanto os resultados placebo conseguiram só 25% de resultado. Esse é um grande resultado, né, e vários outros estudos foram realizados. A gente teve uma avaliação com o número de mais de 100 pacientes posterior e os resultados foram semelhantes também, todos igualmente positivos e melhores do que a farmacoterapia que a gente tem na atualidade ou a psicoterapia de forma isolada. Então, em média, foi cerca de 70% dos pacientes com um certo follow-up, um acompanhamento, uma pesquisa de acompanhamento, conseguiu mostrar a efetividade dessa terapia aliada à psicoterapia, do uso do MDMA aliado à psicoterapia para tratar esse transtorno. E isso acontece, como acontece com outras substâncias psicodélicas, não apenas por um efeito bioquímico. Né? É importante ressaltar que a parte psicológica é fundamental para compreender, né, esses efeitos. Tanto não só a mente humana e o seu funcionamento na interação com o psicodélico, mas igualmente os fatores sociais que atravessam essa experiência. Então, por exemplo, quando eu falo nos meus textos, né, que os cogumelos têm, por exemplo, um uso terapêutico para depressão, os cogumelos têm uso terapêutico para tratar tabagismo. É claro que algumas pessoas, quando usam cogumelos de forma isolada, no meio da natureza, ou com amigos, etc., podem ter resultados que também são terapêuticos. Mas eles correm riscos muito maiores em relação ao setting do que as pessoas que fazem o uso no contexto acompanhado por profissionais de saúde mental. Então, o que está sendo trago, o que é inovado em relação à terapia, à psicoterapia aliada ao uso de substâncias psicodélicas, é todo esse cuidado, né, criar um ambiente de segurança para que esse uso se dê, né, e profissionais que sabem como manejar aquela experiência, que estudam para manejar aquela experiência da melhor forma possível no ambiente de tratamento de um sofrimento mental. E aí a gente tem alguns pontos, né, porque o que acontece? Assim, na década entre 40, né, por exemplo, o LSD foi descoberto, né, entre a primeiro uso, né, no final da década de 30 e o segundo aí no início da década de 40 e 43. E em 47 o Condro já estava pensando ali no 49, eu acho agora. O Condro já estava pensando no uso terapêutico, né, do LSD. E foi um momento muito importante para se pensar a importância dessas substâncias para todos aqueles usos terapêuticos e tratar doenças, né? Mas haviam já alguns psicólogos, principalmente da escola de Harvard, né? A gente pode pensar em Timothy Leary, Richard Alpert, Ralph Metzner, que tinham uma outra pegada. Na verdade, eles identificaram o potencial dessas substâncias para catalisar processos criativos, para promover insights e para rever processos incrustados ou que estavam absolutamente travados numa obsessão, num processo de compulsão à repetição. Então as pessoas muitas vezes ficam travadas naqueles processos e nem sempre essas pessoas têm um transtorno mental do comportamento. Mas o que é importante identificar, e aí talvez trazendo uma perspectiva do Ronald Lang, né, é que a normalidade, né, quando a gente pensa ela está tão afastada para o Lang da sanidade, como ela está afastada dos transtornos mentais do comportamento.
Então, o adoecer psíquico, né, o enlouquecimento, como o Ronald Lang fala, em certo sentido ele estaria mais próximo da sanidade do que da normalidade. Mas por que isso, né? Porque, em certo sentido, a normalidade, né, ela pode funcionar como uma forma de adaptação à sociedade, às regras, às normas sociais. Mas, por outro lado, ela pode também camuflar, negar, recalcar uma série de processos da nossa singularidade e desse nosso próprio processo mais íntimo de estar, ser no mundo, principalmente essa forma singular com que nós passamos a viver no mundo. O que o Jung, por exemplo, né, Carl Gustav Jung, um psiquiatra suíço, chamou de si mesmo. Então, o processo de adaptação pode ser unilateral para a sociedade, se adaptar apenas a uma sociedade, e com isso eu deixo de me adaptar a quem eu sou. É claro que quem eu sou é um processo que se transforma. Assim como é um processo de transformação do ego, da nossa consciência, do nosso eu, da nossa identidade, né, a gente não se resume àquilo que nós enxergamos que nós somos, a nossa identidade consciente, mas a todo o inconsciente, né, a todo um potencial que muitas vezes nós não reconhecemos quando apenas olhamos de forma parcial para quem nós somos. Então, os psicodélicos, como eles promovem um certo encontro entre alguns processos inconscientes arquetípicos e a consciência, permitindo, enquanto potencial, uma integração e uma ampliação da consciência. Essa ampliação acontece sempre? Não. Por que não? Porque algumas pessoas vão usar as substâncias psicodélicas durante um processo de sofrimento mental, durante um processo de fragilidade egóica, e isso pode se tornar também perigoso. Ah, mas Fernando, você não falou já que os psicodélicos estão entre as substâncias menos perigosas dentre as substâncias psicoativas? Sim, um conjunto de psicodélicos, de acordo com a pesquisa do David Nutt e algumas outras pesquisas que nós temos, como a pesquisa norueguesa também, vão indicar que as substâncias psicodélicas estão entre outras categorias de substâncias, são uma das mais seguras, mas isso não são todos os psicodélicos. É preciso que a gente estabeleça qual psicodélico é qual psicodélico e estabeleça que, ainda assim, que você tome um dos psicodélicos com menor risco fisiológico, como é o caso da psilocibina, né, ou a psilocina, isso pode levar a um uso devastador se a pessoa estiver bastante descompensada no ambiente onde as pessoas também agem de forma hostil em relação àquele psiconauta, àquele usuário. Voltando às substâncias psicodélicas, né, na verdade, a psicoterapia, eu queria destacar aqui que a gente tem outros novos usos, por exemplo, em relação ao LSD, para tratar a ansiedade em doenças terminais com resultados muito bons, no estudo do Gesser. Né? A gente tem estudos com ayahuasca, não em psicoterapia, mas no uso religioso, ou no uso não religioso, mas não psicoterapêutico, mostrando o seu potencial no tratamento da dependência química e da depressão, por exemplo. Né? A gente tem estudos com a ibogaína no tratamento de dependência, inclusive o Conselho Estadual de Drogas de São Paulo soltou uma resolução muito interessante, né, para exatamente criar um pouco as normas para esse tratamento com a ibogaína, que é o princípio ativo da planta africana Tabernantha iboga. E aí nós temos também esse potencial da psilocibina, da ketamina. Então, a pesquisa psicodélica contemporânea é muito rica, tem muitas substâncias subaproveitadas, subutilizadas nesse tratamento de saúde mental. E a previsão que a gente tem é que em 2021, pelo menos, a gente já tem o MDMA regulado para tratar de estresse pós-traumático, e já tem estudos para tratamento também de depressão e de outros transtornos mentais. E é importante identificar também que esse estudo, como ele seguiu esse viés mais pós-positivista, de metodologia controlada, né, de grupo experimental, grupo controle, placebo, follow-up, randomizado, duplo cego, etc., ou unicego, etc., 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 né, a gente tem aí uma aproximação muito grande do MAPS, que é o principal, talvez um dos principais, pelo menos, centros hoje do mundo que está
contribuindo com essa pesquisa, que é o Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, que está o tempo todo em conversa com a FDA para exatamente conseguir essa regulação. O que está acontecendo, por assim dizer, então é esse caminho, né, porque agora passou para um estudo de fase 3, aí eu não vou explicar agora os pormenores das pesquisas com fármacos, que é disso que a gente está falando, mas isso já significa que a gente está bastante perto de uma possível regulação e que já foi comprovado no estudo de fase 2 a segurança dessa terapia. Então agora é preciso comparar essa terapia com outras e mostrar a sua eficiência, que pode ser uma eficiência maior do que as terapias, e é o que a gente está tendo evidência, né, cada vez maior. E aí ela se tornou uma terapia, um breakthrough, né, terapia, né, que pode realmente mostrar a sua superioridade em relação a métodos atualmente utilizados e acelerar e facilitar esse processo de regulação enquanto o tratamento médico. E aí um outro ponto que é muito importante é que a gente consiga garantir que essas terapias não sejam apenas médicas, mas ajam de forma multiprofissional, aproveitando profissionais de saúde mental também com a sua participação como psicólogos, e mesmo que a gente tenha outros profissionais de saúde mental que possam contribuir para a terapia e para a pesquisa, né, dessas substâncias, e igualmente que quando chegue ao Brasil essas terapias, que a gente já esteja muito antes antenado, que são terapias que são mais baratas a longo prazo em relação a outros métodos, mas são caras de forma a curto prazo, né? Elas são intensivas e podem ser muito caras, e por isso é importante que nós tenhamos a visão de que essas terapias devem estar dentro também do Sistema Único de Saúde, né, do SUS, garantindo com que mais pessoas tenham acesso a essas terapias que são, talvez, possivelmente aí indicando, estão entre as melhores terapias possíveis que nós temos conhecimento, e elas devem estar disponíveis para a população brasileira. Gente, tem muita discussão sobre isso, tem muita coisa para falar, mas aí a gente grava outros vídeos, deem ideias aí de vídeos também sobre psicodélicos, o que vocês queriam escutar, né? E aí a gente vai trocando ideia